negro. Nós, os negros, sabemos, percebemos ou sentimos, né? Temos lá no subconsciente essa certeza de que para sermos iguais, temos que ser muito, para sermos julgados iguais, temos que ser muito melhores. Havia um trabalho da Nestlé, né? Eu fui convidada a palestrar, se eu não me engano, foi na USP, num lugar em São Paulo, eu não me lembro com detalhe, grande, né? Muitas pessoas. E eu cheguei, como sou daqui, né? Sou do interior, cheguei em cima da hora do evento. E cheguei e fui entrar, né? Pelo lugar que todos os escritores estavam entrando. E eu fui barrada. A moça que trabalhava ali na porta, né? Que controlava a entrada das pessoas, falou, olha, não é por aqui, você tem ali que as pessoas vão entrar. Falei, não, mas eu vou entrar aqui e tal. Não, ela. E não me deu muito tempo de explicar, e eu não tinha muito tempo para explicar, porque eu tinha que estar na mesa, né? Daí, mas simplesmente ela não aceitou que eu entrasse por ali. Não sei se eu fui a primeira ou a segunda a ser chamada para falar, e eu me levantei e falei para ela, com ela, né? E ela ficou assim, arrasadíssima, né? Porque foi uma discriminação, foi horrível, né? Foi ruim. Se bem que eu já conseguia me segurar, né? Nessa época eu já conseguia me controlar. E legal é que depois eles vêm dar as explicações deles, né? Outra vez eu fui para Brota, fui contatada, né, por telefone com uma moça que trabalhava na biblioteca de Brotas. Daí nós ficou para eu fazer um lançamento lá, tudo acertadinho. E o dia que nós fomos eu, uma cunhada, um cunhado negros e uma amiga nossa branca, um outro moço branco. E chegando lá, nós descemos do carro, ela veio correndo abraçar a moça branca. Então não, olha, tinha 4 negros, né? E na cabeça dela só podia ser aquela branca, daquela pessoa branca. Daí a pessoa falou, não, a escritora é ela, Geni e tal. Daí ela veio, ai, olha, jamais podia imaginar que uma... Como que eu podia saber, uma menina, você é tão pequenininha, tão delicada, aquela mesma história e tal, que a gente sabe que não é isso. Sabe, a gente é discriminado 24 horas por dia. Os reinos africanos, reinos considerados já avançados e evoluídos, a partir do século XV, dominavam metalurgia, dominavam artesanato, eram organizados socialmente, foram colocados então no esquema de produção português, e esse esquema de produção significava atravessar o Atlântico em dificuldades extremas, em 2 meses de navegação, com muita dificuldade, onde, afinal de contas, boa parte de todos eles morriam na travessia. Ao chegarem no Brasil, a etnia negra ou os nossos irmãos afrodescendentes, eles se constituíram como força de trabalho e tornaram o Brasil, especialmente no ciclo da cana-de-açúcar, um dos países de maior produtividade e fez a colônia portuguesa, indiscutivelmente, ganhar muito dinheiro. O ciclo que começou econômico, ele se transformou em social, porque afinal de contas, cada grande fazenda, com sua casa grande, com seu senhor, com sua senhora, se constituíam feudos, feudos de produção, feudos de riqueza, mas feudos de sofrimento. Trabalhos extremados entre 14 e 16 horas ao dia, portanto uma jornada desumana, colocados em uma terra estranha, de língua estranha e costumes estranhos, tratados como animais, pois apesar de hoje não termos exatamente preservadas e exatamente conservadas as senzalas e o dia a dia dos escravos no Brasil, eram muito piores do que os escravos que viviam na antiga Roma. Escravos e principalmente escravas. O leite é branco, tanto da branca quanto da negra.
as negras eram colocadas como amas de leite, para que os senhorzinhos pudessem crescer forte com o leite que veio do outro lado do Atlântico. Havia também nas grandes fazendas de café e de açúcar estupros coletivos. Daí começa e daí se evidencia a grande mestiçagem do Brasil. As mulheres, as negras, eram consideradas meramente objetos de consumo de seus senhores. Poucos sabem, mas quando a Lei Áurea foi assinada, houve comemoração. E nos estados em que ela foi sendo imposta e onde os escravos foram sendo libertados, os negros foram primeiro da euforia para a alegria, da alegria para a comemoração, mas depois, como se diz, a ficha veio caindo. Se não sou mais escravo, não pertenço mais a ninguém. E se não pertenço mais a ninguém, sou livre. Pertenço a quem? Pertenço ao nada. Pertenço à margem. E foi justamente em torno dessa margem, das primeiras ferrovias do café, que como grupos coletivos, muitos foram seguindo as ferrovias como que se ao final delas eles pudessem encontrar um sentido para suas vidas. E lá, ao final das ferrovias, encontravam cidades. E nas cidades foram formando, também à margem, os primeiros grandes grupos empobrecidos, discriminados e excluídos. Mestiçados ou não, conservando a originalidade da sua cor ou sofrendo um branqueamento. Lá começaram a ser tratados como cidadãos de segunda classe, excluídos pela cor, excluídos pela história, excluídos pela situação econômica social. Como seres humanos, depois como brasileiros, aprendemos a ver que, afinal de contas, pessoas não se resumem à melanina, que pessoas não se resumem à pigmentação, que pessoas não se resumem à antropologia que se evidencia num crânio, numa face, num cabelo. Aprenderemos a ver o ser humano com maiores grandezas. Revolte-se e diga não ao preconceito. E supere em si mesmo essas formas bárbaras que um dia cruzaram o Atlântico. Arte. Cada vez mais, quanto mais eu escrevo, eu faço trabalho literário voltado para o negro, mais eu vou descobrindo a sutileza do racismo. O meu trabalho literário já foi comparado a trabalhos literários de vários grandiosos, inclusive com o autor de Morte e Vida Severina. Meu marido achava que você só vive fora de casa e essas pessoas, você só vive... Até ele, que depois fez faculdade, depois começou a entender melhor, achava que o escritor, né, que o artista não tinha um trabalho sério, que o artista era um vagabundo que não precisava, que não levava a arte até como um meio de sobrevivência, né, tanto econômica como emocional. A valorização do trabalho da gente hoje é para a história, é para depois. Na história da literatura, não só na literatura brasileira, mas sobretudo na história da literatura universal, nós não temos uma tradição de grandes escritoras do século feminino. Se a gente começar a pensar em toda a tradição literária, nós temos algumas poucas escritoras na tradição renascentista, pós-renascentista, mas elas começaram recentemente em estudos a aparecer, ou seja, recentemente que elas começaram a ser relembradas, estudadas e algumas até descobertas. É a partir do período romântico, a partir do século XIX já, na Europa finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, e no Brasil a partir da metade do século XIX, que o papel da mulher passa a ser um pouco mais relevante dentro da literatura, né? Existia inclusive um título de literatura feminina, né? Que era um tipo de literatura romântica aconselhável para a mulher na época.
Na literatura eu posso citar o caso da brasileira Francisca Júlia da Silva Münster, né? Enquanto ela era Francisca Júlia da Silva, ela quase não era reconhecida. Foi após o casamento com o alemão que ela passa a ser bastante considerada. Ou seja, nós temos novamente a voz europeia aí para reforçar, né, a importância da mulher em seu início, porque parece que no Brasil nós não tínhamos uma voz ainda para afirmar isso. O Raimundo Correia, poeta parnasiano, chegou a dizer na época: isso é brincadeira do Olavo Bilac, ou isso é brincadeira do Alberto de Oliveira, dizendo que os versos da Francisca Júlia eram versos bons demais para serem versos de uma mulher, ou seja, deveria ser verso de um homem fazendo alguma brincadeira na época. Então a Francisca Júlia é um caso flagrante que sofreu bastante preconceito, mas em vida ainda ela conseguiu gozar de uma serenidade artística. Nós temos no Brasil, já contemporâneo, a poetisa e também cantora. Ela é uma personagem multimídia, né? Ela é uma personagem, podemos dizer, a Elisa Lucinda, que é uma voz feminina e feminista, né? Que fala sobre essa necessidade da libertação, inclusive, da mulher dentro do nosso país. A Elisa Lucinda, ela tem alguns poemas que ficaram bastante conhecidos no final da década de 90, durante a década de 90, né? E depois mais para o final também, que integraram a campanha da cidadania contra a fome, a ação da cidadania contra a fome e a miséria. Acho que era esse o nome do programa do Betinho. É inegável que a mulher teve uma participação bastante pequena na formação da história da literatura nos mais diversos países, justamente por um problema de... Geralmente a linguagem estava vinculada à sociedade heteropatriarcal, ao machismo. Então é esse realmente que é um problema que é identificado e não tem como a gente dizer que esse problema não existe. Enquanto eu puder falar, aliás, acho que se eu não puder falar, eu vou escrever. Se não puder escrever, eu vou piscar. Se eu não puder piscar, eu vou fazer um sinal. Mas enquanto houver vida em mim, é isso que eu vou fazer, porque isso é a minha própria vida, né? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas